Olá, olá, fase 3. Boa noite, seu Paulo. Boa noite a todos. Gente, aula remota, né? Escola em reforma, mas vamos lá. Vamos seguir com o nosso rolê aqui, né? Com o nosso propósito. Na aula passada, a gente começou a. A gente fez mais uma atividade, né? A gente está na saga de estudar as sílabas tônicas, né? E está entendendo a importância dessa consciência fonológica, de entender por que é importante que eu saiba diferenciar um som do outro, porque essa mudança de som, ela também pode mudar o significado do que eu quero dizer, né? O melhor exemplo aí é o nosso famoso cagado e cagado. É. E aí, a gente fez algumas atividades, a gente fez algumas coisas e eu prometi para vocês que a gente ia continuar elaborando esse assunto, né, que a gente não ia fugir mais dele para que ele fosse o assunto da nossa avaliação. Pois bem, hoje eu vou fazer uma revisão, né? Esse vídeo aqui vai ser uma espécie de revisão. A gente vai também fazer isso em sala de aula, mas hoje eu quero só retomar um pouco do que foi esse assunto para que vocês relembrem, certo? E assim, tenham esse vídeo para caso até queiram estudar na pré-prova, né? Ajudar no estudo das provas. Então vamos lá. E aí vem uma outra coisa que a gente também estudou e aí a gente precisa relembrar. A sílaba tônica, ela tem dois modos de ser grafada. Na verdade, dois modos de ser descrita, né? Porque um é grafando, colocando um acento gráfico na palavra, e a outra é não colocando o acento gráfico. Eu expliquei para vocês que existe na transcrição fonética, vou aproveitar, vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Tem esse livro aqui, ó, Fonética e Fonologia, tá, seu Paulo? Para o senhor. Esse livro é um livro de uma disciplina que a gente estuda na universidade, que fala justamente disso que a gente está estudando, dos sons, tá vendo? Ó? Aparelho fonador, todas essas coisas que eu venho falando a vocês. De palato, palato duro, palato mole da boca, de sons e etc. Quando a gente estuda é, a transcrição fonética, aqui achei. Quando a gente estuda a transcrição fonética, a gente tem um jeito de dizer quando a sílaba mais forte da palavra. Ó, deixa eu ver aqui. Ver se vocês conseguem ver aqui, seu Paulo. Eu estou mostrando a palavra e estou mostrando que a transcrição fonética da palavra. Deixa eu tentar focar. Uou, uou, uou. Que a transcrição fonética, ela pega a palavra. Deixa eu botar aqui. Gente, como é difícil focar. Ela pega a palavra. Não sei se vocês vão conseguir ver. Por exemplo, ó, a palavra avô. Aqui, ó. Avô. Além de ter um acento é, gráfico, ela também tem um acento tônico, né? Que não aparece ali pra gente. Mas algumas palavras, elas só vão ter o acento tônico. O acento tônico, ele só marca a transcrição de onde está a sílaba tônica. Esse acento tônico, ele parece um apóstrofozinho, que é uma espécie de vírgulazinha que fica no alto de uma palavra, uma aspa, certo? Não sei se vai dar para vocês verem. Ah, difícil focar, mas eu vou tentar colocar fotos para vocês verem então. E aí, o que é que acontece?
Em vez de colocar um acento gráfico, que é o acento agudo ou um acento circunflexo, é, a transcrição fonética, ela vai colocar esse símbolozinho, certo? Esse símbolo indica qual é a sílaba tônica, tá bom? E ele não aparece para a gente. Por isso que quando a gente vai falar de acento, a gente fala acento gráfico, certo? Porque o acento gráfico, ele é diferenciado do acento tônico justamente porque ele é grafado, ele é desenhado na palavra. Já o acento tônico, ele não aparece. Não aparece. Quando o acento ele é só tônico, ele não aparece. Ele aparece na transcrição fonética, que é quando eu pego todos os símbolos que representam cada uma dessas palavras. E aí, ó, transcrição fonética, gente, é um negócio louco, porque ela é formada de símbolos. Estão vendo, seu Paulo? Eu estou mostrando para o pessoal que a transcrição fonética ela não usa das letras do alfabeto comum, ela usa de outros símbolos, né? E eu já comentei um pouco disso com vocês. Por exemplo, no inglês, quando eu falo assim, olha, gente, o inglês, vocês façam o R retroflexo. Eu tenho um desenho do R retroflexo, só que não é o que interessa para vocês saber, né? Então eu não faço desenho do R retroflexo. Eu pego o R e coloco um asterisco em cima para vocês saberem que é o R retroflexo, né? Que é para vocês fazerem o Mas eu tenho um símbolo específico para esse tipo de R, tá certo? Então, quando a gente vai transcrever um som, por exemplo, a gente não usa exatamente as mesmas letras, a gente usa outros símbolos. Eu vou tentar mostrar algumas fotos a vocês, para vocês verem. Só por título de curiosidade, né, para quem quiser saber, mas não é tanto o nosso objetivo aqui, não. Então, lembrando, tonicidade não tem nada a ver com acento gráfico. Eu tenho acento gráfico em algumas palavras e em outras eu só terei o acento tônico. A diferença de um e do outro, acento gráfico aparece, acento tônico não aparece. Se tiver dúvida sobre isso, a gente tem numa aula passada um pouco da explicação sobre isso, tá? Então, deem uma olhada, deem uma observada lá na aula passada. E até nas nossas próprias anotações. Mas, lembrete, sílaba tônica não tem nada a ver com acento gráfico. O acento gráfico, ele me ajuda a identificar a sílaba tônica, tá? Mas uma palavra não ter acento gráfico não quer dizer que ela não tem sílaba tônica. Toda palavra tem sílaba tônica. A diferença é que umas têm o acento grafado e outras não. Beleza? Vamos lá. E aí a gente aprendeu também que não importa quantas sílabas eu tenha na minha palavra, apenas as 3 últimas sílabas da palavra serão levadas em conta na hora de precisar acentuar, tanto tônico como graficamente. Então, esses dias até na sala de aula, né, eu copiei rápido para poder ir para a fase 4 e deixei a atividade para vocês na fase 3. Eu lembro de botar o acento em uma palavra e seu Paulo ficou incomodado, né? E quando eu cheguei, você se assenta, eu digo, ó, realmente tá errado. E essa palavra nem poderia ter o acento aqui. Porque essa sílaba, contando da última para a primeira, que a gente conta de trás para frente, né? Ela é a quarta sílaba. E a gente não acentua. A gente só acentua a última, a penúltima e a antepenúltima. Depois disso, não tem tonicidade. É tudo, né, linha reta, entre aspas. É tudo linha reta no que diz na escala de som. Então, assim, eu não tenho outro tipo de acentuação
além nas três últimas. Então, acento tônico ou gráfico só nas três últimas sílabas. Então, quando eu estiver na dúvida de qual é a minha sílaba tônica, eu não preciso me desesperar. Ou ela vai ser a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. E aí entram as nomenclaturas, né, gente? Aqueles nomes difíceis que a gente precisa aprender um pouco. Mas a gente aprendeu que a gente pode chamar cada uma dessas palavras, classificá-las de acordo com a sua tonicidade. Então, por exemplo, as palavras que têm a última sílaba tônica, eu vou chamá-las de palavras oxítonas. Então, café, português, chulé, inglês, são palavras que têm a última sílaba tônica, né? Quando a última sílaba for tônica, eu vou chamá-las de oxítonas. Tenho oxítonas sem acento? Tenho, certo? Mas trouxe alguns exemplos, a gente até discutiu alguns exemplos na sala de aula, por exemplo, amor. O mor é a sílaba tônica, então, e amor não tem acento. Então, cuidado com essa questão do se apegar ao acento gráfico, porque a gente já viu que acento gráfico não determina tonicidade de palavra. Quando a última sílaba tônica, na palavra a última sílaba for tônica, eu vou dizer que essa palavra é uma palavra oxítona. Oxítona são as palavras que têm a última sílaba tônica. Perfeito? Vamos para a próxima. E aí a gente tem a penúltima palavra, a penúltima sílaba. Quando tiver palavras em que a penúltima sílaba for tônica, eu vou chamá-las de proparoxítona. Então, proparoxítona é toda palavra que tem a penúltima sílaba tônica, seja ela com ou sem acento, certo? Prestem bem atenção nesse detalhe do com ou sem acento, porque a gente viu que existe uma confusão entre as paroxítonas e a próxima classe, né? Que são as paroxítonas e as proparoxítonas, que é o exemplo que a gente mais usou, que foi o de cágado e cagado. Por exemplo, cagado é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é o G, certo? Já a outra é uma proparoxítona, porque é a penúltima, certo? E aí a gente viu no último vídeo, né, na última atividade e até na sala de aula, palavras cujo o acento faz toda a diferença, né? Médico, medico, né? Então muda não só a sonoridade, mas muda a classe de palavra, muda o sentido, muda tudo, certo? Então, relembrando. Quando na palavra eu tiver a penúltima sílaba tônica, eu direi que essa palavra é uma palavra paroxítona. Paroxítona são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, certo? Então, a penúltima sílaba tônica numa palavra dá à palavra o status, o nome de paroxítona. Quando a palavra tem a penúltima sílaba tônica, eu chamo essa palavra de paroxítona. Beleza? Vamos para a próxima. Como eu disse a vocês, a gente só acentua essas três últimas, aí a gente vem a última sílaba que pode receber acento, tanto tônico como gráfico. Porém, na língua portuguesa, todas as palavras, né, que têm a penúltima sílaba tônica são acentuadas. A antepenúltima sílaba tônica, né, são acentuadas. Ou seja, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Elas recebem acento. Então, quando eu perceber que a minha antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira contando de trás para frente, né? Eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Na antepenúltima, se lá estiver a pronúncia mais forte da sílaba, tem acento gráfico.
não é nem que tem acento tônico, né? Ela tem o acento gráfico, ou agudo ou circunflexo, né? Ou o tracinho ou o chapeuzinho, certo? Então todas elas terão. Aí a gente viu médico, a gente viu exército, a gente viu gráfico, a gente viu único, a gente viu um monte de palavras. Cágado, são palavras proparoxítonas. Por quê? A antepenúltima sílaba delas sempre recebe acento. Sempre. E são as mais fáceis de identificar. Então eu conto da última para a primeira e vejo, a última não tem acento, a penúltima não tem acento, a antepenúltima tem. Proparoxítona. Porque toda proparoxítona vai ter acento. Então vamos relembrar. Quando a palavra tiver a sua antepenúltima sílaba tônica, ela será uma palavra proparoxítona. E toda palavra proparoxítona tem acento gráfico, agudo ou circunflexo. Perfeito, gente?